Você sabe o que o caminho da demônia simboliza? Simboliza catástrofe e apocalipse. E também simboliza o lado feminino daquele criador primordial. Fala galera, e hoje eu venho trazer para vocês o último, mas não menos importante, de todos os caminhos ortodoxos de Lord of the Mysteries. E é o caminho da demônia, o lado feminino do criador original. Galera, antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, curte, comenta. Para quem ficou curioso, querendo comprar as camisetas de Lords, eu vou liberar em breve o site para vocês poderem fazer as compras. Vai chegar na casa de vocês com segurança, com rapidez e bonitinho, certo? Fora isso, para quem não sabe, lançou episódio novo na Crunchyroll. O primeiro dos episódios especiais, tá em chinês ainda, mas vale a pena dar uma olhada. É o episódio da Cidade de Prata, fechou? Então, na data que eu tô lançando esse vídeo, tem episódio novo de Lord of Mysteries para quem quiser assistir. Vai lá e dá uma conferida. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo e deixa aí nos comentários os próximos vídeos que você quer ver aqui, tá bom? Vai ser de caminhos, provavelmente remakes, tá? Então eu vou fazer um remake dos caminhos dos primeiros lá que a gente fez, que vocês gostam, mas vocês querem se aprofundar mais. Então deixa aí nos comentários que eu vou fazer todos. O caminho da demônia começa na sequência 9, o assassino. Quando a gente fala da sequência 9, a gente está falando de alguém que passa por uma transformação física significativa, tornando-se extremamente eficiente em combate, em evasão e técnicas de ocultação. A primeira mudança acontece no próprio corpo. A forma física é ajustada para se tornar ainda mais adequada ao ato de assassinar. Isso pode causar pequenas alterações na aparência. A pessoa com excesso de peso costuma perder um pouco de gordura durante esse processo. Mas não só para por aí. As capacidades físicas passivas de um assassino recebem um enorme aprimoramento. Seus movimentos se tornam mais refinados, o jogo de pés ganha uma precisão excepcional e os membros ficam mais ágeis e a velocidade alcança níveis impressionantes. Além desse aumento geral de desempenho, o físico e a aptidão natural para assassinatos, o assassino também consegue modificar ligeiramente algumas funções corporais por um curto período de tempo, o que lhes permite realizar feitos que seriam impossíveis para pessoas comuns. Uma dessas habilidades chama queda suave. Com ela, o assassino consegue deixar o corpo leve como uma pena, descendo de forma elegante ou até mesmo deslizando pelo ar. Graças a essa capacidade, saltar de uma altura equivalente a 6 andares e aterrissar em segurança é algo que exige pouco esforço. Tá, isso daqui é uma referência clara a Assassin's Creed, né? Quem já jogou o jogo sabe que tem um salto de fé, e aqui eles quiseram fazer um salto do assassino, mas de uma forma mais mística, né? Então ele deixa o corpo leve como uma pena. Fora isso, faz total sentido o assassino perder peso, né? Até porque tem que ter agilidade para cometer o assassinato e sair dali rápido. Então assim, não pode ser um cara nem muito musculoso, nem muito gordo, nem muito, sei lá, talvez magro até que dê, né? Mas faz sentido ele ter essas modificações corporais também. Outra habilidade importante é o golpe poderoso. Ao utilizá-la, o assassino concentra toda a sua força física em um único ataque devastador. Para os Beyonders da sequência 9 e 8, evitar esse golpe pode ser extremamente difícil, principalmente quando o assassino consegue se aproximar furtivamente antes de atacar. Os sentidos também passam por uma evolução notável. A sua audição torna-se extremamente aguçada, enquanto a sua visão alcança um nível comparável ao de uma águia, permitindo perceber em detalhes que normalmente passariam despercebidos por outras pessoas. Além disso, eles desenvolvem visão noturna, conseguindo enxergar com facilidade, mesmo em ambientes completamente escuros. Mas as habilidades do assassino não terminam por aí. Entre as suas novas capacidades está a ocultação nas sombras. Essa habilidade permite que ele se esconda na escuridão e nas sombras, tornando muito mais fácil permanecer invisível aos olhos de seus alvos, enquanto prepara uma emboscada ou acompanha alguém sem ser percebido. No entanto, existe uma limitação importante. Quando o assassino corre em velocidade máxima, a eficácia dessa habilidade diminui consideravelmente, tornando-se mais difícil manter-se oculto enquanto se move rapidamente. Combinando o aperfeiçoamento físico
sentidos excepcionais, mobilidade avançada e a capacidade de desaparecer nas sombras, a sequência 9 Assassino estabelece as bases para um dos caminhos mais letais e furtivo entre os Beyonders. Ó, essa sequência 9, ela é bem apelona, tá? Para uma sequência 9, ela é bem forte. Vocês vão me falar aí nos comentários que sequência 9 consegue bater de frente com essa. Porque eu mesmo, assim, parando pra pensar, não lembro de muitas. Talvez o do Caçador, talvez do Gigante do Crepúsculo, mas são, sim, poucas sequências que conseguem bater de frente com essa sequência 9, tá? É muita habilidade pra uma sequência tão baixa. Vamos ver as próximas sequências, né? Se ela vai continuar escalando dessa forma. Sequência 8, Instigador. Ao avançar para a sequência 8, o Beyonder se torna um instigador. Diferente da sequência anterior, onde o foco estava na furtividade, mobilidade e assassinato, o instigador passa a desenvolver uma arma muito mais sutil e perigosa, a influência sobre a mente humana. Fisicamente, ele continua evoluindo. Partindo da base construída pela sequência 9, o corpo de um instigador torna-se mais forte. No entanto, as suas habilidades de combate e a sua velocidade não recebem melhorias tão expressivas quanto os atributos físicos gerais. O verdadeiro destaque dessa sequência não está na força dos músculos, mas sim na capacidade de manipular as pessoas. Essa capacidade permite que o instigador desperte os desejos mais sombrios e destrutivos escondidos no coração das pessoas, incentivando-as a agir de maneiras que normalmente não fariam. O mais impressionante é que essa habilidade funciona tanto de forma passiva quanto ativa. Quando utilizada ativamente, mesmo sem dizer uma única palavra, o instigador passa a transmitir uma sensação de confiança e proximidade. As pessoas tendem a enxergá-lo de forma positiva, sentindo-se mais confortáveis e receptivas à sua presença. Mas os efeitos não param por aí. A instigação também aprimora o seu raciocínio e a sua capacidade analítica. Além disso, o efeito passivo da habilidade permite perceber com maior clareza e emoções, o desejo oculto e até mesmo a malícia presente nos outros. Isso faz com que o instigador compreenda exatamente quais fraquezas emocionais explorar em cada pessoa, com palavras cuidadosamente escolhidas e uma compreensão profunda da natureza humana. Ele consegue plantar ideias, desejos ou pensamentos na mente de alguém, conduzindo essa pessoa a agir exatamente da maneira que ele pretende. Muitas vezes, a vítima sequer percebe que está sendo manipulada. E graças a essas habilidades, os instigadores podem provocar discussões, iniciar conflitos, incentivar crimes e transformar pequenos desentendimentos em situações muito graves. Tudo isso permanecendo nos bastidores e evitando qualquer suspeita. A sua influência é tão refinada que eles conseguem espalhar mentiras, distorções e informações falsas com extrema facilidade, por meio de suas palavras, atitudes e comportamento. Tornam essas falsidades convincentes o suficiente para que outras pessoas as sentem como verdade. Enquanto o assassino elimina os seus alvos na sombra, o instigador prefere algo muito mais sutil. Ele transforma outras pessoas em armas, conduz acontecimentos à distância e manipula o caos sem precisar sujar as próprias mãos. O instigador ele é basicamente a contraparte, né, da sequência 8 do Sacerdote Vermelho, né? Porque a sequência 8 do Sacerdote Vermelho, ele atrai o conflito pra ele faz as pessoas sentirem raiva dele. Enquanto o instigador, ele faz o oposto, né? Ele faz as pessoas se sentirem confiáveis, né? Sentirem que ele é confiável. E aí, isso tá o pulo do gato, né? Porque ele meio que se infiltra ali dentro, e quando ele se infiltra, aí ele espalha toda a mentira, toda as falsas acusações ali e causa o caos, né? Na sequência 7, a gente tem a Bruxa. Ao alcançar a sequência 7, ocorre uma das transformações mais marcantes de todo o caminho. O Beyonder se torna uma bruxa. E essa mudança vai muito além da aquisição de novos poderes. Independentemente do gênero original, a evolução para essa sequência resulta em uma transformação completa para o sexo feminino. O corpo é remodelado pela poção, tornando-se uma mulher em todos os aspectos. Mas essa é apenas a primeira mudança. Uma bruxa recebe um aprimoramento extraordinário em sua aparência e em seu charme natural. Os traços do rosto,
tornam-se mais refinados e atraentes. As proporções corporais aproximam-se da perfeição, enquanto a altura aumenta ligeiramente. O resultado é uma presença naturalmente fascinante e capaz de chamar a atenção mesmo sem esforço. Porém, por trás dessa beleza, existe um conjunto de habilidades extremamente perigoso. A principal delas é a magia negra. Ao se tornar uma bruxa, o Beyonder recebe acesso a diversas formas de magia negra. Embora seja possível aprender técnicas adicionais, os poderes concedidos pela própria sequência já são amplos e versáteis o suficiente para lidar com a maioria das situações. Uma das manifestações mais conhecidas dessa magia são as chamas negras. Essas chamas podem ser invocadas diretamente do corpo da bruxa e possuem propriedades muito diferentes do fogo comum. Ela também pode envolver armas nessas chamas, caso consiga atingir um alvo. Poderá detoná-las remotamente, fazendo com que o fogo percorra o corpo da vítima antes de explodir. Quase um Amaterasu misturado com o Katsu do Deidara do Naruto, né? Outra técnica consiste em comprimir uma enorme quantidade de chama negra na palma da mão. Quando lançada, essa massa de energia atinge o alvo com uma força comparável à de uma bala de canhão, espalhando fogo por toda a área. Mas o aspecto mais assustador dessas chamas é a sua natureza. Enquanto o fogo comum consome matéria física, as chamas negras queimam espiritualidade. Isso significa que elas podem atingir seres espirituais, fantasmas e outras entidades normalmente imunes a ataques convencionais. Além disso, elas continuam queimando até mesmo debaixo d'água. As chamas negras representam uma manifestação da autoridade do caos. Mas a bruxa não recebe apenas o fogo, ela também recebe a bênção do gelo. Com essa afinidade, ela passa a controlar uma variedade de feitiços relacionados ao frio. Uma aplicação curiosa permite abrir fechaduras congelando o interior do mecanismo e moldando uma chave de gelo perfeita. Em combate, a bruxa pode congelar o chão ao seu redor, criando camadas escorregadias que dificultam o movimento dos inimigos. Aí o céu é o limite também, né? Em termos de criatividade. Ela também consegue criar pequenas superfícies de gelo que reduzem drasticamente o atrito, permitindo o deslocamento muito mais rápido. Se necessário, pode congelar áreas inteiras para obter material suficiente para outras técnicas mágicas. Em situações mais ofensivas, é capaz de envolver um alvo em várias camadas de gelo, criando um poderoso selo congelante. Ela também pode invocar ventos cortantes e gelados que sopram continuamente ao seu redor. Assim como as chamas negras estão ligadas ao caos, o gelo está relacionado à autoridade da catástrofe. A outra especialidade da bruxa é a magia dos espelhos. Essas Beyonders possuem uma conexão única com espelhos e podem utilizá-los de diversas formas. A técnica mais famosa é a substituição por espelho. Com ela, a bruxa cria um substituto capaz de receber os danos em seu lugar. Na prática, ataques potencialmente fatais podem ser transferidos para a cópia, permitindo que a verdadeira bruxa sobreviva. Ela também é capaz de criar substitutos para outras pessoas, desde que possuam algum meio de conexão, como sangue, cabelo ou outro vínculo místico, e o que é o alvo esteja pelo menos a 30 metros de distância. O alvo tem que estar perto, né? Não pode estar muito longe. Por trás dessa técnica existe um detalhe perturbador. Cada substituição utiliza o chamado eu do espelho. Sempre que isso acontece, a contraparte espelhada é destruída. No entanto, ela pode retornar posteriormente ao se separar novamente da sua versão original. As bruxas também conseguem esconder-se dentro dos espelhos por alguns segundos, embora ainda não sejam capazes de viajar livremente entre eles. Além disso, possuem métodos especiais para detectar espelhos próximos. A sua ligação com espelhos também permite a realização de maldições, utilizando sangue, cabelo ou até mesmo bonecas confeccionadas com partes do alvo. A bruxa estabelece uma conexão mística. Uma vez criada essa ligação, ela pode usar chamas negras para queimar o objeto, utilizando como meio, fazendo com que o fogo destrua a vítima de dentro para fora. A única forma de evitar esse efeito é romper a conexão mística ou utilizar alguma habilidade de substituição semelhante. As bruxas também dominam magias ritualísticas capazes de amaldiçoar os seus alvos com mortes catastróficas
e prematuras. Essa é apenas uma pequena parte do seu arsenal. Elas podem transferir conexões místicas através de fios de cabelo presos a espelhos, utilizar cajados como substitutos para escapar da morte, fortalecer a sua magia negra através desses mesmos cajados e até lançar maldições de linhagem capazes de afetar qualquer pessoa ligada ao sangue representado por um determinado médium. Outros rituais permitem invocar figuras fantasmagóricas que pressionam o corpo do alvo ou até mesmo conceder invisibilidade temporária através do uso de pós, especiais e encantamentos. É verdade que muitas dessas formas de magia negra exigem materiais específicos e preparações ritualísticas, tornando-as menos práticas durante um combate rápido, mas fora das batalhas diretas, a sua versatilidade é assustadora. E além de tudo isso, a bruxa também desenvolve um talento natural para a adivinhação. Ao atingir essa sequência, ela domina intuitivamente técnicas como espelho mágico e adivinhação com cajado. Aprender outros métodos de previsão de futuro torna-se extremamente fácil. Como se não bastasse prever informações ocultas, a bruxa também consegue interferir nas tentativas de adivinhação realizadas por outras pessoas. Em outras palavras, ela pode observar os segredos do mundo enquanto protege os próprios. Com um charme sobrenatural, chamas negras capazes de queimar a alma, controle sobre o gelo, maldições, espelhos e poderes de adivinhação, a sequência 7 marca o momento que esse caminho deixa de ser apenas perigoso e se torna verdadeiramente aterrorizante. Galera, aqui não tem jeito, né? É muito complicado, porque quando você olha a contraparte dela, é o pirotécnico. E, cara, ele só tem basicamente magia de fogo. E as suas variantes. Ele cria corvos de fogo, né? Corvos é foda. Corvos de fogo. Mas não tem comparação com os poderes que a bruxa ganha, cara. É muita versatilidade, é muita força. Domínio sobre muitos elementos diferentes. Então, assim, tá aí. Se não for a mais, porque eu tô cansado já de falar que é sempre o mais apelão, né? Tá aí entre os mais apelões. Sequência 7, vou criar uma tier list depois. E a sequência 7 da bruxa com certeza vai estar ali entre as sequências mais apelonas de média sequência, porque o negócio é absurdo de verdade. Ao avançar para a sequência 6, a bruxa evolui para algo ainda mais perigoso, a demônia do prazer. Nesse estágio, todas as habilidades desenvolvidas nas sequências anteriores continuam crescendo. A capacidade de assassinato, infiltração, manipulação e combate atingem um novo patamar, transformando a demônia em uma ameaça extremamente versátil. Fisicamente, ela também recebe novos aprimoramentos. Seu controle sobre a própria garganta torna-se extraordinário, a ponto de praticamente eliminar o risco de engasgos. Tá, para que isso é importante? Vou deixar aí para vocês me responder. Além disso, a sua visão evolui mais de uma vez, permitindo enxergar algo que a maioria dos Beyonders não consegue perceber: seus próprios fios. Esses fios representam uma das principais habilidades da sequência 6. A demônia do prazer é capaz de produzir fios extremamente finos, quase invisíveis, semelhantes a teias de aranha. Seu próprio cabelo serve como fonte para a criação dessas linhas especiais. À primeira vista, podem parecer simples fios, mas as suas aplicações são extremamente variadas. Elas podem ser usadas para controlar os movimentos dos inimigos, restringir deslocamentos ou criar armadilhas difíceis de detectar. Quando rompidos, esses fios também funcionam como sensores. Um simples rastro de fios quebrados pode fornecer informações valiosas sobre o tamanho, a direção e o movimento do invasor, muitas vezes sem que ele perceba que está sendo observado. Os fios também podem ser tecidos para formar um casulo protetor. Dentro dele, a demônia consegue se recuperar de ferimentos enquanto recebe uma camada adicional de proteção contra ataques externos. Mas talvez a característica mais peculiar dessa habilidade seja o seu efeito sobre outras pessoas. Ao entrar em contato com o alvo, os fios podem induzir uma sensação avassaladora de prazer, provocando espasmos musculares e fazendo que a vítima perder temporariamente o controle do próprio corpo. Além disso,
eles podem ser presos entre paredes, corredores e passagens, formando verdadeiras redes invisíveis que retardam ou aprisionam qualquer um que tente atravessá-las. As habilidades, herdadas da sequência da bruxa, também passam por um grande fortalecimento. Seu charme, que já era algo extraordinário, torna-se ainda mais poderoso. A beleza da demônia do prazer alcança um nível quase sobrenatural. A sua capacidade de sedução é amplificada de forma significativa, e a sua presença passa a exercer uma influência irresistível sobre todos aqueles ao seu redor. Cada gesto, cada olhar ou movimento parece carregado de um magnetismo natural, capaz de capturar completamente a atenção de quem o observa. Para muitos homens, aproximar-se de uma demônia do prazer pode gerar uma sensação semelhante à de uma dependência crescente. Quanto mais tempo permanecer sobre a sua influência, mais difícil se torna ignorar a sua presença ou resistir ao fascínio que ela exerce. Mesmo as pessoas que normalmente não seriam afetadas por esse tipo de atração podem sentir os efeitos de seu encanto, embora esse poder não funcione como uma habilidade mental ativa e direta. A demônia é capaz de elevar o seu próprio fascínio a níveis quase irresistíveis, fazendo com que a maioria das pessoas tenha dificuldade mesmo em desviar o olhar. A sua magia negra também recebe uma evolução significativa. As técnicas envolvendo gelo e chamas tornam-se muito mais poderosas e refinadas. Uma nova aplicação permite que a demônia acenda silenciosamente uma chama dentro de si mesma, e essa chama pode dissipar diversos efeitos negativos, expulsar entidades espirituais invasoras, remover maldições e eliminar influências nocivas. Ela também consegue aprisionar corpos espirituais dentro de espelhos, envoltos em gelo e cercados por chamas negras, criando uma prisão extremamente difícil de escapar. Outra técnica permite criar 7 chamas negras ao redor do próprio corpo, lançando-as contra inimigos como projéteis. As habilidades relacionadas ao gelo também evoluem. Agora, ela pode revestir completamente o próprio corpo com camadas de gelo para se proteger de ataques. E além disso, consegue criar e arremessar chamas de gelo contra os seus adversários, combinando poder destrutivo com precisão. Suas capacidades de maldição tornam-se ainda mais perigosas. Em algumas situações, basta que um espelho reflita completamente a imagem do alvo para que uma maldição seja lançada sobre ele. Por fim, a sua magia dos espelhos também recebe melhorias importantes. A técnica de substituição por espelho e substituição por cajado tornam-se muito mais rápidas de ativar. E não é apenas isso. Após utilizar essas substituições para escapar de danos fatais, a demônia do prazer passa a recuperar parte de suas condições físicas, aumentando ainda mais a sua capacidade de sobrevivência. Com os fios invisíveis, charme sobrenatural, maldições refinadas, domínio avançado sobre gelo e chamas negras, além de uma capacidade de sobrevivência cada vez maior, a sequência 6 marca a transformação da bruxa em uma manipuladora mortal, capaz de controlar tanto o campo de batalha quanto as emoções daqueles que cruzam o seu caminho. Galera, o segredo aqui é ignorar o fato de que ela é uma sequência 6 com poder de sequência 4 já, né? E bola pra frente. Vamos ver o que vai nos aguardar. Até agora, pros homens, né? O único malefício dessa sequência seria se tornar mulher, porque ela é extremamente forte. Muito forte. Eu só imagino, talvez, um caminho da Torre Branca consiga conviver com uma demônia e aí ele consiga aprender todas essas habilidades. Aí não tem como, aí ele realmente é mais forte mesmo. Mas tirando isso, é uma sequência 6 aí, top tier ali, em um top 5 talvez, top 3, não sei, deixa aí nos comentários. Ao alcançar a sequência 5, a demônia do prazer evolui para um estágio ainda mais aterrorizante, que é a demônia da aflição, também conhecida como a Senhora das Doenças. Nesse ponto, ela deixa de ser apenas uma manipuladora perigosa ou uma especialista em maldições e agora ela torna-se verdadeiramente uma fonte ambulante de calamidades. Seu corpo continua evoluindo junto com seus poderes. Uma das mudanças mais notáveis acontece em seus cabelos. Eles deixam de ser apenas uma característica física e passam a funcionar como extensões do próprio corpo. A demônia da aflição pode controlá-los livremente, transformando-os em armas
eficientes para combate corpo a corpo ou em ferramentas de extrema precisão. Esses fios de cabelo podem perfurar a pele dos adversários, injetar chamas negras diretamente no corpo da vítima e provocar rigidez nas áreas atingidas. Além disso, ferimentos e cicatrizes tornam-se questões praticamente irrelevantes para uma demônia desse nível. Mas a verdadeira marca dessa sequência é uma habilidade muito mais assustadora: a doença. A demônia da aflição é capaz de criar diversos patógenos sobrenaturais e transmitidos pelo ar. Diferente das doenças comuns, esses agentes infecciosos possuem uma velocidade de propagação e desenvolvimento absurdamente acelerada. Inicialmente, a sua influência alcança uma área de até 30 metros, ao redor da usuária. Após completa ingestão da poção, esse alcance aumenta para 50 metros. E se ela souber aproveitar corretamente as correntes de vento, pode espalhar suas doenças por uma área ainda maior. Naturalmente, a resistência de cada alvo influencia na velocidade dos efeitos, mas uma vez infectada, a vítima tem pouco tempo para reagir. Os primeiros 10 segundos funcionam como um período de incubação. Logo depois, começam sintomas leves, alergias, febres, tosses e espirros. Entre 20 e 30 segundos após a infecção, a situação se agrava rapidamente. Doenças severas como bronquite e pneumonia começam a se manifestar. Após 2 ou 3 minutos, a condição pode se tornar crítica, e nesse estágio, a vítima corre o risco de sofrer uma parada cardíaca ou até mesmo um aneurisma cerebral. Existem algumas formas de conter esse poder. Chamas produzidas por Beyonders especializados em fogo são capazes de destruir a maioria desses patógenos, reduzindo significativamente os seus efeitos. Além disso, criaturas mortas-vivas normalmente não são afetadas por essas doenças, exceto em circunstâncias muito específicas relacionadas ao estado de desespero. Enquanto a sua capacidade de espalhar enfermidades evolui, seus fios também recebem um enorme aprimoramento. Agora, eles funcionam quase como braços invisíveis. A precisão alcança um nível tão refinado que a demônia pode manipular pequenos objetos à distância, movendo-os com extrema delicadeza ou exatidão. Seu encantamento também sofre uma transformação radical. O que antes era praticamente uma influência passiva, torna-se uma habilidade ativa. Agora um simples olhar, ou uma palavra, ou até mesmo um pequeno gesto, pode ser o suficiente para encantar completamente outra pessoa. Quando essa habilidade é combinada com a sua aparência, a sua aura e o seu magnetismo natural, os resultados tornam-se ainda mais perigosos. Inimigos, afetados pelo encantamento, frequentemente hesitam em atacá-la. Alguns são incapazes de lutar com força total. Outros podem até abandonar completamente a resistência apenas para tentar conquistar a sua aprovação. E quanto mais frequente for o contato com a demônia, mais profundo torna esse efeito. Com o tempo, a pessoa pode acabar desenvolvendo sentimentos genuínos de amor e devoção por ela. Sua magia negra também continua evoluindo. Agora ela pode lançar maldições ainda mais letais através de espelhos. Basta refletir uma parte específica do corpo do alvo e então queimá-la com chamas negras. O dano sofrido pela imagem é refletido e transferido diretamente para a vítima. Já a sua magia dos espelhos alcança um novo nível de sofisticação. A demônia da aflição passa a utilizar o mundo dos espelhos para criar ilusões complexas, cenários falsos e até mesmo labirintos inteiros feitos de reflexos. Essas armadilhas podem aprisionar os inimigos, desorientá-los e dificultar enormemente qualquer tentativa de fuga. O mais impressionante é que essas ilusões são tão convincentes que conseguem enganar até mesmo diversos tipos de dispositivos e métodos de gravação. Com doenças capazes de devastar dezenas de pessoas em poucos minutos, fios invisíveis que funcionam como membros extras, encantamento sobrenatural, maldições refinadas e domínio avançado do mundo dos espelhos, a sequência 5 representa a transformação da demônia em uma verdadeira catástrofe viva, capaz de destruir corpos, mentes e até sociedades inteiras sem precisar enfrentar seus inimigos diretamente. Aqui, galera, me chamou a atenção que realmente é uma sequência completamente voltada ao assassinato mesmo. Desde a sequência 9, né, que é literalmente o assassino, todas as sequências que vêm vindo, elas são todas
sequências que se complementam para um assassinato mais bem sucedido, se você parar para pensar. A precisão aumenta, a quantidade de feitiços, de magias que ela tem aumenta, a capacidade de evasão dela também melhora muito. Então, assim, ela é uma assassina profissional mesmo, e cada sequência ela vai aprimorando isso, sabe? Então, a capacidade de encantar as vítimas também. Então, imagina, tem um barão que ela quer matar, cercado de vários Beyonders. Ela vai lá, encanta esse barão, tira ele do meio dos Beyonders, depois, pum, mata ele. Então, assim, é realmente uma sequência voltada pro assassinato mesmo. Muito legal. Ao atingir a sequência 4, a Demônia da Aflição atravessa a fronteira entre o humano e o divino, e se torna uma Demônia do Desespero. Nesse estágio, não estamos mais falando de alguém que apenas espalha doenças ou manipula emoções. Estamos diante de uma semideusa, uma existência capaz de transformar cidades inteiras em cenários de calamidade. Todas as habilidades adquiridas nas sequências anteriores passam por uma evolução drástica. Os poderes da bruxa, da demônia do prazer, da demônia da aflição são elevados a um nível completamente diferente. A transformação mais significativa acontece na sua capacidade de espalhar enfermidades. A antiga doença evolui para algo muito mais aterrorizante, a peste. Diferente das infecções das sequências anteriores, as pragas de uma demônia do desespero possuem alcance, potência e velocidade de propagação incomparavelmente maiores. Ela pode criar diversos tipos de pestes sobrenaturais. Uma delas é a praga que succiona espiritualidade e força. Essa enfermidade drena gradualmente a vitalidade da vítima, enfraquecendo seus músculos, reduzindo sua energia e sugando sua espiritualidade. À medida que a infecção avança, até mesmo os batimentos cardíacos se tornam mais difíceis de sustentar. Pode afetar diretamente a espiritualidade. Essa praga pode atingir até mesmo os mortos. Outra criação é a praga da rigidez. Sob seus efeitos, o corpo vai perdendo flexibilidade pouco a pouco, tornando-se cada vez mais rígido e imóvel. Com o tempo, até criaturas extremamente resistentes podem acabar completamente incapazes de se mover. Existe ainda a praga da deterioração da carne. Essa enfermidade destrói rapidamente os tecidos do corpo, atacando principalmente órgãos vitais como coração, pulmão e cérebro. Os sintomas começam a surgir em apenas 10 segundos, mas o mais assustador é que essas não são as únicas opções. Uma demônia do desespero pode desenvolver suas próprias cepas exclusivas de pestes e doenças, misturando conhecimentos místicos, materiais especiais, experimentação e conceitos únicos. Ela é capaz de criar enfermidades completamente novas. Esse processo exige tempo e preparação, mas o resultado pode ser devastador. Suas pestes podem espalhar através da névoa, da poluição atmosférica e do próprio ar, cobrindo regiões inteiras. O alcance máximo dessas pragas chega a impressionantes 3 km de raio. Embora apenas uma peste possa ser mantida por vez, a sua área de influência é suficiente para desencadear verdadeiras epidemias. Agora, até mesmo criaturas mortas-vivas podem ser infectadas. Os fios também passam por uma evolução extraordinária. Presentes em seus cabelos, eles se tornam mais resistentes, mais precisos e muito mais versáteis. Além de restringir os movimentos, transmitir chamas negras e carregar maldições, agora também podem transmitir os efeitos do prazer. Mas uma nova capacidade surge, a petrificação. Sempre que os cabelos de uma demônia do desespero tocam o inimigo, a área atingida começa lentamente a se transformar em pedra. O charme dessa sequência também alcança um novo patamar. A sua beleza é amplificada, e não apenas fisicamente, mas também em um nível espiritual. Beyonders de sequência intermediárias podem se apaixonar instantaneamente ao vê-la. O efeito viciante herdado da demônia do prazer torna-se absurdamente mais rápidos. Em alguns casos, um simples olhar é suficiente para despertar a obsessão, paixão e a dependência emocional. A sua magia negra também se fortalece enormemente. O domínio sobre o gelo e as maldições da chama negra tornam-se quase naturais. As técnicas relacionadas ao gelo ficam mais refinadas e poderosas. E agora, ela pode criar amuletos especiais que permitem ao usuário atravessar o mundo dos espelhos. Suas maldições tornam-se ainda mais difíceis de evitar.
Uma vez concluída uma maldição, se o alvo não conseguir escapar antes da ativação, uma habilidade de substituição, normalmente usada para transferir danos, deixam de funcionar. Nem mesmo técnicas como substituição por espelho ou substituição por bonecos conseguem compartilhar ou redirecionar os efeitos. Ela também pode fazer chamas negras surgirem diretamente de seu próprio corpo. Essas chamas carregam doenças consigo, espalhando infecções enquanto provocam incêndios em larga escala. Sua magia dos espelhos também alcança um novo estágio. A habilidade conhecida como projeção em espelhos permite criar múltiplas imagens e projeções de si mesma através de espelhos espalhados por toda uma cidade. Isso transforma a Demônia do Desespero em uma especialista em vigilância, comunicação e infiltração. Ela pode localizar espelhos em um raio de até 5 km ou reencontrar espelhos que já visitou anteriormente. Também consegue utilizar o mundo dos espelhos para transmitir informações a grandes distâncias. Embora o risco da interceptação por criaturas daquele mundo, ela pode proteger as suas mensagens adicionando maldições às transmissões. Além disso, é capaz de criar labirintos de espelhos mais sofisticados e utilizar técnicas de adivinhação com precisão superior. Mas a característica mais impressionante da sequência 4 é algo reservado aos semideuses, a forma de criatura mítica. Quando ignora os riscos e libera completamente o seu poder, a Demônia do Desespero assume uma forma incompleta de Górgona. Sua aparência torna-se uma figura feminina cercada por uma enorme massa de cabelos que lembram inúmeras serpentes venenosas. Completar essa forma é uma experiência aterrorizante. Qualquer observador é inundado simultaneamente por sensação de prazer e dor. Essa combinação contraditória confunde a mente, dificulta a reação e torna extremamente complicado organizar um contra-ataque eficaz. Como uma semideusa da sequência 4, ela também possui a capacidade de sustentar temporariamente uma descida divina. Por alguns segundos, ela consegue servir como receptáculo para os poderes muito além dos limites mortais. No entanto, o preço é terrível. Seu corpo e sua alma entram em um colapso após suportarem tamanha força. Com pestes capazes de devastar cidades, maldições quase inevitáveis, domínio absoluto dos espelhos e uma forma de criatura mítica que desafia a própria sanidade, a sequência 4 marca o momento em que a Demônia deixa de ser apenas uma ameaça individual e passa a representar um desastre de escala nacional. Chegamos à sequência 3 e nela nós temos a Demônia da Imortalidade. E esse título não é uma metáfora. Nesse estágio, a Demônia conquista algo que praticamente todos os seres vivos desejam: a capacidade de desafiar a própria morte. Uma Demônia da Imortalidade permanece eternamente jovem. Ela é incrivelmente difícil de matar e possui uma afinidade extraordinária com o mundo dos espelhos e completa sua transformação em uma verdadeira górgona. Mas o segredo da sua imortalidade está em uma habilidade chamada o Eu do Espelho. Quando avança para essa sequência, a sua consciência deixa de estar limitada ao mundo real. A sua mente e a sua consciência de pessoa-espelho se fundem, permitindo que ela exista simultaneamente dentro e fora dos espelhos. A aplicação mais simples dessa habilidade é fixar o seu estado em uma das suas inúmeras pessoas do espelho. Ao fazer isso, ela preserva para sempre a sua juventude. Não se trata apenas de aparência física. Todo o seu estado é preservado. Corpo, espírito, vitalidade, condição mental e todos os demais aspectos da sua existência. Por causa disso, a sua expectativa de vida ultrapassa facilmente a de outros santos. Uma Demônia da Imortalidade pode viver por mais de 2000 anos. Essa habilidade não precisa ser usada apenas nela mesma. Ela também pode aplicá-la temporariamente em outras pessoas. Ao conectar alguém a uma pessoa do espelho específica, é possível alterar a sua idade por 30 minutos, ajustando seu estado para corresponder ao reflexo escolhido. Mas a verdadeira importância do Eu do Espelho aparece quando a morte entra em cena. Nas sequências anteriores, a pessoa do espelho já podia servir como substituta. Agora, porém, ela se torna uma verdadeira âncora de existência. Quando uma pessoa do espelho é destruída, ela pode se separar novamente da realidade e reviver.
Mais importante ainda, a própria demônia pode ressuscitar através delas. Em locais repletos de espelho, ela pode multiplicar temporariamente suas pessoas do espelho. Enquanto pelo menos uma delas permanecer intacta, a sua morte nunca será definitiva. Nesse estágio, destruir seu corpo principal não significa mais eliminá-la. É apenas uma lesão particularmente grave, algo que eventualmente poderá ser recuperado. Deve ser mais ou menos como funciona os vermes do Klein, né? Os vermes da sequência do tolo. Essa capacidade é fortalecida ainda mais por uma técnica conhecida como ressurreição oculta. A demônia cria uma pessoa do espelho especial e a mantém escondida em um local secreto. Para isso, utiliza partes do próprio corpo, como sangue, cabelo ou pele. Essa pessoa, espelho, permanece adormecida dentro de um espelho, cuidadosamente protegido por medidas anti-adivinhação e com praticamente todas as conexões místicas cortadas. Inicialmente, apenas uma dessas reservas ocultas pode ser criada. Após a completa digestão da poção, esse número sobe para 2. Mesmo poderes ligados à morte possuem extrema dificuldade para atingir as cópias escondidas. Se seu corpo principal for destruído, ela ainda poderá retornar através delas. A única ameaça real continua sendo a perda de controle. Se isso acontecer, nem mesmo suas pessoas do espelho serão capazes de restaurá-la. Durante essa sequência, suas pessoas espelho ainda possuem algumas limitações. No mundo real, elas não conseguem participar diretamente de batalhas, mas dentro do mundo dos espelhos a situação muda completamente. Quando a demônia entra nesse domínio, seus eus do espelho podem lutar ao seu lado. O resultado é algo próximo de uma batalha de 2 contra 1. Enquanto sua imortalidade evolui, suas demais habilidades também alcançam novos níveis. Sua petrificação já não está mais limitada aos cabelos. Agora, ela pode transformar áreas inteiras em zonas contaminadas por petrificação. Tudo que toca essas regiões começa gradualmente a virar pedra, e além disso, a sua seda de aranha também pode servir como meio para espalhar esse efeito. Seu charme torna-se absurdamente mais poderoso. Uma demônia da imortalidade consegue representar perfeitamente o fascínio de qualquer fase da vida feminina. Sua aparência, expressão e comportamento e aura adaptam-se de forma impecável. Quando utiliza seu encantamento ativamente, ela não apenas desperta atração, ela é capaz de paralisar os pensamentos da sua vítima. Mesmo pessoas mentalmente fortes podem perder a capacidade de reagir adequadamente. Com convivência prolongada, os efeitos tornam-se ainda mais perigosos. Até mesmo anjos podem acabar se apaixonando por ela sem perceber o que está acontecendo. A sua magia negra também sofre uma transformação gigantesca. As maldições tornam-se mais poderosas, mais abrangentes e muito mais difíceis de evitar. Com preparação adequada e materiais especiais e rituais em larga escala, algumas dessas maldições podem até mesmo ferir anjos. Agora, apenas um fragmento físico da vítima já não é o suficiente para afetar apenas o alvo. As maldições podem se espalhar por toda a sua linhagem direta. Filhos, pais, irmãos e outros parentes próximos podem ser atingidos simultaneamente. E existe um detalhe ainda mais assustador em tudo isso. Os olhos da demônia da imortalidade tornam-se espelhos. Tudo aquilo que ela vê potencialmente pode se tornar alvo de suas maldições. Sua magia dos espelhos evolui para um patamar completamente novo. Ela pode atravessar o mundo dos espelhos utilizando os próprios olhos como meio. Também consegue transmitir energia diretamente através desse mundo, combinando essa habilidade com a projeção espalhada, tornando-se possível manifestar o seu poder por áreas inteiras de uma cidade. Espelhos estrategicamente posicionados funcionam como extensão da sua presença. Mesmo as projeções continuam limitadas ao alcance dos reflexos correspondentes e não podem exceder o poder de uma entidade da sequência 4. Então ela tem umas limitações ali, né? Uma das suas habilidades mais temidas é a capacidade de arrastar as pessoas para dentro do mundo dos espelhos, que é aqui que ela ganha a vantagem de 2 contra 1. Para os Beyonders de sequência inferior, isso acontece sem que sequer percebam. Eles simplesmente descobrem tarde demais que já não estão mais no mundo real, porque o mundo do espelho é igual ao mundo real, só que não é o mundo real, né? É o mundo do espelho. Contra santos e anjos, o sucesso depende da condição e do estado do alvo, mas a possibilidade continua existindo. A escala desse poder é impressionante. Ela puxa casas inteiras, quarteirões e até ruas completas para dentro do mundo dos espelhos, escolhendo exatamente o que será transportado.
Sua vigilância através dos espelhos também se torna extraordinária. Ela consegue detectar tudo que entra ou sai de uma área, não apenas pessoas e objetos. Informações, conexões místicas e rastros sobrenaturais também podem ser percebidos. Através dos espelhos, ela transmite mensagens, compartilha imagens distantes e monitora territórios inteiros. Após a digestão completa da poção, pode controlar espelhos em um raio de 15 km, além de que todos aqueles que já visitou anteriormente. Isso é suficiente para cobrir uma pequena cidade inteira. Sua substituição por espelho também evolui. Agora ela pode escolher exatamente quando retornar à realidade após ativar a técnica. Isso permite evitar perigos que continuem presentes logo após a substituição. Suas pragas tornam-se ainda mais devastadoras. Após a digestão completa, pode alcançar um raio de até 10 km. Além de espalhar doenças, ela também pode utilizar esse domínio para corrigir temporariamente certos distúrbios funcionais do corpo. Seus fios recebem apenas uma melhoria discreta, mas o controle sobre eles torna-se ainda mais refinado. Por fim, a sua forma de criatura mítica atinge a maturidade. A antiga górgona incompleta desaparece. Agora seus cabelos são inteiramente compostos por serpentes, e cada uma delas possui um olho branco e preto, perfeitamente definido. E nessa forma, a sua petrificação alcança um nível aterrorizante. Tudo aquilo que as serpentes observam é transformado em pedra instantaneamente. Não há necessidade de contato visual. Não há processo gradual, a petrificação simplesmente acontece. E como uma existência da sequência 3, ela adquire uma outra característica típica de seres próximos à divindade. Ela pode ouvir orações dentro de um determinado alcance e é capaz de responder aos seus fiéis, conceder bênçãos e transmitir revelações e oferecer auxílio através de seus diversos poderes. Graças à consciência compartilhada entre seus inúmeros eus do espelho, ela consegue lidar com as interações sem prejudicar a capacidade de lutar, agir ou conduzir a sua própria vida. Galera, deixar claro aqui pra vocês que ela não tá 100% ainda, tá? A forma de criatura mítica. Ela ainda pode perder o controle quando ela vira, tá? A partir da sequência 2 que os Beyonders dominam a capacidade de se transformar em uma criatura mítica e não sofrem mais com a perda de controle quando se transformam. Com a imortalidade verdadeira, múltiplas ressurreições, domínio sobre cidades inteiras e através do espelho, é uma forma mítica capaz de petrificar tudo o que vê, a sequência 3 representa o momento em que a demônia deixa definitivamente para trás os limites dos mortais e passa a existir como uma entidade próxima aos deuses. Como sequência 3, aqui a gente já vai começar a ter aquele probleminha que outras sequências têm, que é o Power Scaling, né? A gente vai subindo, chega num limite ali que não tem muito para onde ir. Então ali vai chegando um ponto onde o autor vai refinando as capacidades que já existem dentro de um usuário, não entregando mais e mais poder. Aqui a gente pode ver bem isso, né? Que existe mais uma capacidade de refinação de habilidades do que literalmente habilidades novas. Mas é muito interessante porque é uma sequência já que está muito forte. Mas ela começa bem overpower e depois ela vai segurando ali. Ela não vai aumentando em graus absurdos, sabe? Ao alcançar a sequência 2, a demônia da imortalidade ascende ao nível dos anjos e se torna a demônia da catástrofe. Nesse ponto, a sua existência já não pode ser medida pelos padrões dos mortais ou mesmo dos santos. Seu nome, por si só, é suficiente para despertar medo nas profundezas dos corações daqueles que o conhecem. E a razão para isso é simples. A demônia da catástrofe passa a controlar uma autoridade fundamental no universo, a autoridade da catástrofe. Essa autoridade é subordinada ao caos e representa todos os tipos de calamidade inimagináveis, sejam elas naturais, artificiais, físicas, espirituais ou até conceituais. A partir desse estágio, a demônia não está mais limitada a lançar doenças, maldições ou manipular indivíduos. Ela passa a controlar desastres. Nevascas capazes de cobrir regiões inteiras podem ser convocadas à vontade. Tsunamis gigantescos capazes de engolir uma cidade inteira. Terremotos que podem partir continentes. Meteoros que podem ser atraídos dos céus. Inundações, secas, erupções vulcânicas e inúmeras outras calamidades passam a fazer parte do seu arsenal. Uma simples projeção residual de uma existência desse nível já foi capaz de transformar uma área inteira em um mundo dominado por gelo e neve. O frio
era tão extremo que Beyonders da sequência 5 congelavam imediatamente, enquanto até mesmo os Beyonders da sequência 3 encontravam dificuldade para suportar aquele ambiente. Mas a sua autoridade não se limita aos fenômenos naturais. Tudo aquilo que pode ser considerado uma catástrofe está potencialmente sob seu domínio. Acidentes ferroviários, desabamentos de edifício, falhas mecânicas, debandadas, explosões, disparos acidentais, qualquer evento capaz de gerar destruição ou caos pode ser influenciado por ela. A parte mais assustadora dessa autoridade é que nem sequer a sua capacidade destrutiva, é a sua capacidade conceitual. A catástrofe permite identificar instabilidades ocultas dentro de sistemas aparentemente estáveis. Uma demônia da catástrofe pode amplificar esses efeitos até que todo o sistema esteja em colapso. Isso funciona em construções, funciona em organizações, funciona em sociedades e até mesmo em pessoas. Se um Beyonder possuir um desequilíbrio interno, alguma instabilidade espiritual ou emocional, ela pode explorar esse ponto e transformá-lo instantaneamente em uma perda de controle. Para a vítima, aquilo não é apenas uma falha, é uma catástrofe pessoal completa. Essa autoridade também pode se manifestar através das chamadas maldições do destino. A demônia pode criar objetos amaldiçoados ou até mesmo palavras carregadas de poder. Qualquer pessoa que entre em contato com esses objetos ou escute essas palavras passa a experimentar uma sequência contínua de infortúnios e desastres ao longo da sua vida. Uma tragédia leva a outra, e depois a outra, como se o próprio destino tivesse sido contaminado. Essa habilidade funciona de forma semelhante à exploração de fraquezas, mas é uma escala muito mais ampla. Enquanto certos Beyonders atacam os pontos fracos de um alvo, diretamente, a demônia da catástrofe trata pessoas, organizações e cidades, ou até mesmo ecossistemas inteiros como sistemas complexos. Ela encontra suas rachaduras ocultas, depois dessas rachaduras crescem até que tudo desmorone. É uma destruição que vem de dentro para fora. Naturalmente, seus poderes anteriores também continuam evoluindo. Suas pragas tornam-se capazes de afetar até mesmo criaturas míticas completas. Seres que antes poderiam ignorar doenças comuns agora precisam lidar com patógenos criados por entidades angelical. E seu eu do espelho também se fortalece. Ao alcançar essa sequência, ela pode separar inicialmente 5 pessoas diferentes nos espelhos. Isso aumenta ainda mais a sua capacidade de sobrevivência e torna sua eliminação definitiva algo extremamente difícil. Mas a transformação mais importante acontece em sua forma de criatura mítica. Na sequência 3, ela já havia completado a sua evolução de Górgona. Agora, essa forma deixa de ser uma manifestação parcial e se torna uma criatura mítica completa. Quando assume a sua verdadeira forma, a demônia da catástrofe revela toda a sua grandiosidade da sua natureza. O seu corpo se transforma em uma gárgona completa. Com um simples pensamento, ela é capaz de invocar uma floresta inteira de serpentes negras venenosas. As cobras se espalham pelo solo como um oceano vivo, escalam edifícios, cobrem montanhas e chegam a obscurecer o céu. O alvo se vê cercado de todos os lados sem qualquer rota de fuga. Como um verdadeiro anjo, ela também adquire a capacidade de sustentar a descida divina por muito mais tempo. Enquanto uma demônia do desespero arriscava a destruição do próprio corpo ao tentar suportar esse poder por alguns segundos, uma demônia da catástrofe consegue manter a descida de uma entidade divina por 1 ou 2 minutos inteiros sem morrer. Para a maioria dos seres vivos, isso é mais do que o suficiente para decidir uma guerra. Com autoridade sobre desastres naturais, colapsos sociais, maldições do destino e a capacidade de transformar qualquer instabilidade em uma calamidade inevitável, a sequência 2 representa o momento em que a demônia deixa de ser apenas uma ameaça ao mundo e se torna uma força da natureza, uma personificação viva da própria catástrofe. Cara, tem como você ouvir toda essa sequência, todos os seus poderes, tudo que ela faz, tudo que ela é capaz de fazer, e não lembrar do Wonder of You de Jojo? Cara, se você já viu Jojo, você percebe que o Wonder of You é o filhote dessa sequência, pô. Ele é tipo assim, essa sequência é ele elevado à 90ª potência. Então imagina, ele, uma explicação rápida pra quem não conhece, né? Wonder of You é um stand em Jojo que transforma qualquer tipo de ameaça do seu usuário. Então, por exemplo, se você está sentindo hostilidade pelo usuário do stand, ele começa a criar vários tipos de calamidade
qualquer coisa pode acontecer com você. Por exemplo, as gotas de chuvas podem ficar sólidas e te matar. Um carro pode cair na sua cabeça do nada. Então, qualquer tipo de calamidade pode acontecer. E ele é considerado, por muitas pessoas, o segundo stand mais forte de Jojo. Agora imagina. Essa sequência é isso elevado à 90ª potência, pô. Porque ela é absurdamente mundial, assim. Então, cara, absurdo. Aqui a gente teve mais um power-up, monstro. O que não houve na sequência 3 aconteceu na sequência 2. Tivemos um grande power-up. E essa sequência ela tem muito destaque, tá, galera? Porque ela aparece bastante no Círculo da Inevitabilidade, que vocês não estão mais pedindo vídeo, então eu parei de fazer. Brincadeira, galera. Não parei de fazer por causa disso. Parei de fazer porque eu tô sem tempo mesmo, mas eu vou voltar. É muito difícil narrar tudo lá, mas vai dar tudo certo. Na sequência 1, ela se torna o demônio do apocalipse. E nesse estágio, não existe mais distinção clara entre poder, fenômeno e realidade. A própria existência da demônia passa a interferir diretamente nas estruturas fundamentais do mundo. Uma das suas capacidades mais marcantes é o domínio absoluto do mundo dos espelhos. A demônia do apocalipse pode acessar diretamente as propriedades desse domínio, trocando de realidade com a sua própria imagem refletida em um instante. Ela não apenas atravessa o mundo dos espelhos, ela a utiliza como uma extensão natural de si mesma. Além disso, ela pode permitir que entidades de espelhos entrem temporariamente na realidade física. Mesmo criaturas desse tipo, chegando ao nível de Rei dos Anjos, ainda podem ser controladas pela demônia do apocalipse. A autoridade central dessa sequência é o próprio Apocalipse. Essa autoridade é a forma final da catástrofe e continua sendo subordinada ao Caos. Caos é uma entidade muito legal que a gente pode falar no futuro também no canal aqui, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem saber mais. Se a catástrofe representa a manifestação dos desastres, o Apocalipse representa o resultado final de todos eles. Não se trata mais de provocar eventos isolados. Trata-se de forçar o mundo a alcançar o seu desfecho. Dentro de uma área determinada, tudo entra em um estado de colapso total. As forças opostas se entrelaçam, contradições se acumulam e tudo converge para um único ponto de terminação absoluta. Nesse nível, até o destino é afetado, sendo conduzido até a sua própria explosão final. Enquanto a catástrofe pode destruir sistemas, o apocalipse elimina o próprio conceito de continuidade. A realidade não apenas se quebra, ela termina. As manifestações dessa autoridade são variadas, mas sempre extremas. Uma demônia do apocalipse pode desencadear desastres naturais em escala nacional com extrema facilidade, mas os seus efeitos vão muito além de fenômenos físicos. Eventos aparentemente insignificantes podem ser elevados a colapsos total de existência. Um simples conflito interno pode levar uma entidade já instável a perder completamente o controle. Sob a influência do apocalipse, até mesmo aquilo que já está à beira do colapso simplesmente deixa de existir de forma coerente. Em uma manifestação registrada, toda uma área foi reduzida a um vazio absoluto, apagando qualquer vestígio de existência, restando apenas um único objeto isolado no meio do nada. Outra faceta dessa autoridade envolve a fusão entre prazer e destruição. O prazer extremo passa a fazer parte do próprio processo de aniquilação. A sensação de êxtase absoluto e leva à entrega total, seguida por um vazio de colapso. Chorar de prazer, sucumbir ao prazer ou morrer de prazer deixam de ser metáforas e passam a ser expressões reais de um mesmo fenômeno. Nesse nível, o prazer não está mais separado da destruição. Ele é parte do apocalipse. A demônia também herda uma fração da autoridade da doença. Agora, ela não está mais limitada ao controle de patógenos ou de pragas místicas. Ela passa a influenciar todas as causas de enfermidade, atuando em um nível muito mais fundamental. Ainda assim, certas corrupções mentais extremamente específicas permanecem fora do seu alcance até evoluções futuras da autoridade. Sua magia negra atinge um patamar equivalente ao de uma bruxa de um nível arcanjo. As maldições tornam-se quase inevitáveis. Mesmo conexões extremamente frágeis entre o alvo e a origem podem ser exploradas para causar efeitos devastadores. Nada é realmente relevante para esse tipo de poder.
Com o auxílio adequado, a sua existência pode se estender por centenas de milhares de anos. E nesse ponto, tempo deixa de ser uma limitação relevante. A demônia do Apocalipse não apenas destrói, não apenas corrompe, não apenas causa catástrofes. Ela representa o momento em que todas as coisas, independentemente da sua força ou estabilidade, são forçadas a chegar ao fim. O Apocalipse não é um evento, é o resultado inevitável da existência quando confrontada com esse nível de autoridade. Aqui a gente chegou no ápice do Apocalipse, né? É literalmente a evolução da calamidade, né? Uma calamidade em nível global se torna um apocalipse. Muito interessante, muito forte. Eu acho que agora ele tá batendo de novo no teto do Power Scaling, não tem mais muito pra onde ir. Provavelmente a demônia vai dominar mais algumas autoridades. A gente vai ver junto. E a sequência completamente overpower. Overpower demais, cara. E chegamos à sequência 0. Na sequência 0, a demônia alcança o ápice absoluto da existência. Ela deixa de ser apenas uma entidade poderosa e se torna a demônia do caos, a demônia primordial. E nesse nível, ela é descrita como a fonte de todas as catástrofes, o símbolo do Apocalipse e a governante do mundo dos espelhos. Ela representa o aspecto feminino do Criador original e reúne em si múltiplas autoridades fundamentais: primórdio, caos, encanto, mundo dos espelhos, feminilidade, magia negra e doença. Aqui não existe mais separação entre poder e conceito. Ela é o próprio conceito. A autoridade central dessa existência é o caos. O caos não é simplesmente destruição. Ele é o retorno de todas as coisas ao estado primordial, onde as possibilidades infinitas se dissolvem e se reorganizam. Mas esse caos não pode ser aplicado diretamente em algo estável. Ele exige um processo. Primeiro, ocorre a formação de uma catástrofe. Depois, essa catástrofe se expande até se tornar um apocalipse. Só então, o caos pode emergir como uma singularidade resultante dessa convergência. Nesse estado, tudo que entra nesse vórtice é fragmentado, dissolvido e devolvido ao mar infinito de possibilidades não realizadas. Percepções, sentidos e até espiritualidade deixam de existir como estruturas coerentes. É como se o mundo estivesse sendo constantemente encerrado e reiniciado dentro desse fluxo. Nesse vórtice, pode ser usado tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele pode consumir ataques, conceitos, vozes e até manifestações de poder. Em alguns casos, apenas os aspectos parciais de uma autoridade conseguem ser engolidos, dependendo da natureza do alvo, mas sua essência permanece a mesma: dissolução total em possibilidades. A demônia também carrega a autoridade do primórdio, que representa o oposto complementar do caos. Se o caos é o fim, o primórdio é o começo. Na prática, ambos se fundem e criam um ciclo contínuo, onde o início e o término deixam de ser apenas conceitos separados. O primórdio manifesta imobilidade, estagnação e uma forma de onipotência conceitual. Nesse estado, o tempo deixa de ter significado, a realidade entra em suspensão e até mesmo forças como petrificação podem ser estendidas como expressões menores dessa autoridade. Dentro dessa estrutura, a demônia não apenas destrói ou reinicia o mundo, ela define o próprio estado de existência entre o início e o fim. Outra autoridade fundamental é a magia negra. Aqui, ela não é apenas uma ferramenta ou disciplina. Ela se torna uma soberana total sobre feitiços relacionados às trevas, maldições e corrupções e mal. Qualquer magia desse tipo se torna ineficaz contra ela ou é automaticamente reinterpretada a seu favor. Algumas formas derivadas de características de outros caminhos podem resistir, mas a maioria dos feitiços comuns é completamente dominada. A demônia ainda pode compartilhar formas limitadas dessa magia com seres comuns, embora com restrições e dependências de condições específicas. O encanto atinge um nível conceitual. Não se trata mais de beleza ou sedução. É uma força que afeta tudo que existe. Tudo se torna naturalmente atraído, fascinado e dependente da sua existência. Regras, conceitos e até entidades poderosas demonstram relutância em se opor a ela. Um simples gesto pode paralisar seres de nível angelical.
Sua presença pode induzir estados de êxtase, submersão ou até colapso mental em quem observa diretamente. Em níveis mais altos de existência, até grandes antigos podem ser afetados, embora isso traga consequências imprevisíveis devido à própria natureza de suas vontades. O mundo dos espelhos, por sua vez, torna-se uma extensão absoluta da sua existência. Ele não apenas o controla, ele o incorpora. O mundo dos espelhos deixa de ser um domínio separado e passa a existir como parte dela. Todas as suas funções, incluindo imortalidade e ressurreição, são absorvidas por essa unidade. Nesse estado, destruir o mundo dos espelhos equivaleria a tentar eliminar sua própria existência por completo. Ela pode surgir em qualquer ponto onde existam reflexos. Pode se fundir com esse espaço e agir através dele como se fosse a única própria percepção distribuída. Dentro desse domínio, até mesmo criaturas originárias do mundo dos espelhos estão sob seu comando direto. Seu reino também se estende a esse plano. Dentro dele, apenas entidades femininas podem existir plenamente. Outros seres podem ser forçados a assumir aspectos femininos como forma de adaptação. Olhar diretamente para aspectos de sua existência podem causar petrificação imediata. Em alguns casos, a própria existência da sua presença gera prazer extremo, dificultando qualquer tentativa de afastamento. A autoridade sobre a feminilidade representa o aspecto yin do criador original. Ela pode influenciar, transformar ou redefinir características de gênero em seres vivos e até mesmo em fenômenos místicos. Essa influência não é simbólica, ela altera a própria estrutura da existência percebida. Por fim, a sua forma de criatura mística agora representa a manifestação total da realidade. Ela surge como uma entidade colossal vestida com um manto branco feito de ossos. Seu rosto não possui uma expressão fixa, mas múltiplos aspectos simultâneos de beleza, cada um evocando um aspecto diferente de percepção. Seus cabelos transformam-se em massas vivas semelhantes a serpentes. Alguns se movem como tentáculos e outros com os próprios olhos. Outros ainda formam estruturas que se estendem e entrelaçam ao redor da sua forma. Qualquer coisa que entre em contato direto com essa manifestação é transformada, distorcida ou reconfigurada de acordo com a sua autoridade, incluindo a própria vida dos alvos. Na sequência 0, a demônia não é mais a evolução do poder. É o ponto final e o ponto inicial ao mesmo tempo, a convergência de tudo que existe e o caos absoluto que antecede e encerra todas as coisas. A forma de criatura mítica dela claramente inspirada na Medusa, né? Uma criatura com manto de ossos e cobras na cabeça, de beleza extrema. Para quem não sabe, na mitologia grega, a Medusa foi transformada, né? Eu não lembro qual deusa que transforma ela, mas é por inveja. E aí transforma o cabelo dela para ela não ser mais tão bonita, sabe? Quem conseguir olhar para ela vira pedra. Então existe uma maldição por trás da criatura mítica Medusa. Pô, cara, agora vamos às minhas considerações finais. Achei muito boa a sequência, muito legal mesmo. Acho que o único fato ruim é mudar o gênero, né? Mas até aí o Sacerdote Vermelho também mudaria, mas como eu já sou homem, então pra mim não faria diferença, né? Agora, muito interessante, eu gostei bastante. O autor soube lidar bem nos níveis de sequência alta, como ainda dar power-ups, como refinar mais habilidades, né? Uma coisa que eu fiquei curioso é saber quão forte seria o golpe concentrado do assassino na sequência 1 ali, sabe? Antes de virar Deus, porque quando você virar Deus, você já não quer mais dar porrada em ninguém, né? Você só quer soltar poderzinho. Mas antes de virar Deus ali, quanto de força será que tá reunida num golpe com a força total lá da sequência 9 do assassino? Eu acho que é capaz de matar, né? Tipo, um golpe desse deve matar, até um semideus ali deve morrer. Mas enfim, galera, eu quero saber o que vocês acharam. Quero que vocês deixem aí também os próximos comentários aí, sugerindo os próximos caminhos, os próximos vídeos, o que vocês querem conversar sobre. Esse vídeo ficou muito grande, é o maior que eu já fiz. Espero que vocês gostem. E quem não deixou o like ainda, agora que já viu o vídeo todo, deixa o like, ajuda a gente. Dá muito trabalho fazer esse vídeo, principalmente esse que tá gigante. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima. Eu sou o Odin e fui!